Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou fazer uma revisão de semicondutores e de topologias retificadoras, né? Vai ter essa parte mais revisional por conta justamente dos tiristores, né? Quando a gente vai fazer um controle em corrente contínua, é necessário trabalhar com circuitos retificadores, né? Deixa de ser ali com base em diodos e passa a ser com base em tiristores, mas ainda são circuitos retificadores. Tá? Portanto, nessa aula teremos um conteúdo mais focado em revisão. Tá? No decorrer da aula teremos aí os seguintes objetivos. Inicialmente eu falo sobre a evolução dos semicondutores, né? Os tipos de material, tipo de dopagem, características de diodos e transistores. Né? Diodo vocês estudaram em eletrônica 1, transistor em eletrônica 2 e agora chegaremos em tiristores em eletrônica 3. Né? Revisando as principais topologias retificadoras e, por fim, as formas de onda relacionadas a cada uma dessas topologias. Muito bem, falando da evolução dos semicondutores, nós temos que o semicondutor ele é um material que conduz num determinado momento e bloqueia em outro momento. Tá? Então, hora conduz corrente, hora bloqueia corrente. Por isso que é semi. Né? Ele tem os dois comportamentos em um único elemento. Os dispositivos semicondutores, em geral, são de silício ou germânio. Tá? Ou seja, 4 elétrons na camada de valência. Tá? Apresentam pelo menos uma junção de dois materiais com dopagens diferentes. Então nós temos material tipo P, que apresenta uma dopagem trivalente. Normalmente se utiliza o boro, né, para essa dopagem. Trivalente é porque tem 3 elétrons na camada de valência. Né? Então se eu misturar o elemento boro com o silício, por exemplo, né, um elétron se liga com um outro elétron aqui, né? Um do átomo de silício e outro do átomo de boro. Só que são 4 aqui e 3 aqui, né? Então teremos 3 ligações diretas e um elétron vai tentar se ligar com uma lacuna, né, do boro, porque fica faltando um elétron. Então se gera uma lacuna no material P. E o material tipo N, ele é pentavalente. Um dos elementos químicos mais usados é o fósforo. E por ser pentavalente, 4 elétrons serão conectados diretamente com os 4 de silício. E um elétron do fósforo, né, do elemento fósforo, ele vai ficar sobrando. Então no material tipo N, ele é mais negativo. E o material tipo P, ele é mais positivo. Sobre a evolução, nós temos que o diodo veio justamente da união do material P com o material N. Então, do lado esquerdo temos P, que é mais positivo, do lado direito temos o N, que é mais negativo. Quando eu uno material P com material N, surge o diodo de junção, porque eu estou juntando dois materiais, né? E nessa junção surge uma pequena barreira de potencial que para silício é em torno de 0,7 volts. Temos os transistores. Transistor nós temos tipo NPN e PNP. Tá? Muda aqui a dopagem dos elementos, o tamanho, né, dos tipos de material. Temos aqui duas junções, né? Do N para o P, do P para o N, e aqui do P para o N e N para P. Tá? E o que muda nesses dois tipos de transistor é o sentido da corrente. Né? Então, aqui no primeiro, NPN, a corrente desce pelo emissor e ela chega pelo coletor. Aqui, ela chega pelo emissor e sai pela base pelo coletor. Tá certo? Então, aqui entra na base e aqui sai na base, por exemplo. Corrente de comando. Então, um transistor, o básico é isso, vocês devem ter estudado mais a fundo
no semestre passado e diodo também. Acredito que tenham visto aí com maiores detalhes ali na disciplina de eletrônica 1. Agora eu entro na topologia retificadora. Tá? Inicialmente eu vou passar aqui a topologia de meia onda. E nessa topologia nós temos a parte de alimentação, que é rede elétrica, pode ser 127 ou 220. Né? A frequência da rede é padrão aqui no Brasil, 60 Hz, né? 60 ciclos por segundo. Temos um transformador rebaixador, que pega essa tensão primária e rebaixa a níveis próximos aí de 10, 12 volts, 15, depende da aplicação da fonte, né? Mas rebaixa em torno de umas 10 vezes, se for para 127, ou de umas 20 vezes, né? 20 e poucas vezes se for para 220. Temos um diodo retificador, ele tem esse nome de retificador justamente pela função dele aqui no circuito. E uma carga de saída no retificador que vai drenar uma certa corrente de carga. IL quer dizer corrente load, né? Load que é carga em inglês, e RL que seria resistência load, resistência de carga. E aqui se teria uma tensão de corrente contínua. Por que corrente contínua? Porque ela tem um nível médio. Aqui é tensão alternada porque não tem nível médio. Ou seja, o nível médio vale 0. Aqui já se tem nível médio, portanto, tensão de corrente contínua. Nós podemos fazer uma análise de formas de onda. Né? Temos aqui a onda de entrada, onda na carga, corrente na carga, que acaba sendo um espelho da forma de onda de tensão, mudando aqui a amplitude, e a forma de onda no diodo. Como a forma de onda na carga não é mais senoidal, tá? Ela tem um pulso positivo e fica em 0. Né? Então, pulso positivo e 0. Não é puramente senoidal que nem a entrada, já mudou o formato. Né? Embora a frequência seja a mesma da tensão de alimentação, o seu valor médio deixa de ser nulo existindo um valor específico de tensão média, que é o que eu falei anteriormente. Se eu pegar um ciclo, nós temos aqui positivo e negativo. Então, 2π fecha um ciclo. Se eu pegar o valor médio dessa senoide, eu tenho uma área positiva igual a negativa. Se essa área aqui fosse, por exemplo, 10, eu teria 10 menos 10, dá 0. Dividido por qualquer coisa, 0. Tá? Aqui não. Aqui eu tenho uma área positiva e um momento que a área é nula, né? Não tem nada, fica em 0. Então, a área positiva com 0 gera uma média. Tá? E essa média é dada por uma fórmula. Né? De forma bem resumida, seria o valor máximo aqui do secundário, né? Menos a queda do diodo dividido por π. Tá certo? Isso daqui seria o valor médio. E para determinar o valor médio da corrente, pega o valor de pico que você tinha aqui na carga, divide pelo valor da resistência, e no diodo ele vai bloquear a tensão de alimentação negativa aqui da rede, do secundário, certo? Falar agora da topologia retificador com center tap. Mesma coisa, rede, transformador. Agora temos dois diodos, D1 e D2. Uma resistência de saída, uma tensão de saída com relação à terra, que é o centro da bobina. Etapas de funcionamento, nós temos semiciclo positivo, que é o momento que a tensão V12 está positiva. Tá? E aqui nós temos a V32. Né? V32 ela fica com o positivo no terra. Então, D2 bloqueia e D1 conduz. Tá? O que está escrito aqui. Ó. D1 diretamente polarizado. Né? E a tensão da saída ela é positiva igual a V12. Por que igual a V12? Porque essa tensão, essa seta anda. Né? Se o diodo conduz, ele é como se fosse um curto, né? Em termos ideais.
Então, esse positivo e negativo, ele anda. Então, o positivo passa pelo diodo e chega aqui. O negativo, ele passa aqui por essa linha e chega do outro lado. Então, esse positivo e negativo é o mesmo que esse positivo e negativo. Portanto, V12 é a tensão que eu tenho na carga. Semiciclo negativo muda, né? O que muda? A direção dos vetores, né? Então estava para cima, agora os dois estão para baixo. A ponta do V12 está no terra, então D1 bloqueia. A ponta do V32 está aqui no D2, então D2 conduz. Tá? Se o D2 conduz, nós temos que ele está diretamente polarizado e que a tensão na saída será V32. Tá? V32 porque a ponta da seta se torna positiva. Então, a ponta da seta vem por aqui e chega aqui. Opa, positivo. É o mesmo ponto, né, do positivo do V32 e o negativo, que é o começo da seta, andou pelo terra e aqui. Mesmo ponto negativo para a saída também. Tá? Então, a tensão de saída agora é V32. Mas a polaridade na carga sempre é positivo desse lado e negativo desse outro lado aqui. Analisando as formas de onda, temos aqui a alimentação, né, do secundário do transformador, forma de onda em D2, D1, na carga, agora fica interessante, né, sempre positiva, e a corrente também é o espelho da tensão. A forma de onda da tensão na carga ela é contínua e pulsante. O diodo bloqueia 2 vezes a tensão de pico, isso é importante, né? Porque aqui, ó, é menos 2 raiz de 2, não é só raiz de 2. Por que 2 raiz de 2? Porque o diodo ele acaba bloqueando, quando o D1 bloqueia, por exemplo, o que acontece? Ele bloqueia a tensão que já está no anodo dele, com relação à tensão que o D2 está jogando para a carga, né, que chega no catodo. Então ele bloqueia tudo isso daqui. Ele não vai bloquear só do tape até a fase dele. Ele pega a fase e bloqueia. Então é 2 vezes o valor de pico, tá, da fase em relação ao tape. A frequência da tensão na carga é o dobro da frequência da tensão de entrada. Por quê? Porque eu tenho um pulso positivo. Depois volta a se repetir, então o período acabou aqui. No secundário, não. No secundário do transformador, positivo, negativo, período acaba aqui. Né? E aqui, 2π, eu já tive um segundo ciclo completo na carga. Então, 2 ciclos na carga equivale a um ciclo completo da rede. Tá? Portanto, a frequência acaba sendo o dobro. O valor médio da tensão na carga é referente à tensão de alimentação, V12 e V32. Aquela história, né? É sempre positivo e negativo com essas polaridades aqui na carga. Agora, um momento vai ser V12 e no segundo momento é V32. Porém, é sempre positivo e negativo. Não muda, né? Não fica alternando, é fixo. Aqui nós temos retificador em ponte, né? Trabalhamos com 4 diodos acoplados a uma carga. Analisando o semiciclo positivo, temos positivo em anodo de D1, conduz. Negativo em catodo de D4, conduz. Né? Corrente passa por aqui, vai na carga e retorna por D4. D1 e D4 estão diretamente polarizados, tensão na carga será positiva e igual a VE. Tá? Então, nós temos VE igual desconsiderando as perdas, tá? Nos diodos. Mas se for levar em consideração as perdas, você pode tirar 0,7 aqui, tira 1,4, tá? Desse valor máximo aqui de VE, é o que você vai ter na tensão de saída, né? O VS. Semiciclo negativo, teríamos o positivo aqui no anodo de D2, ele iria conduzir. Negativo no catodo de D3, conduz também, então a corrente teria esse caminho aqui, ó. Tá?
Muito bem. Os diodos D2 e D3 estão diretamente polarizados e a tensão na saída continuará positiva e será igual a VE. Tá? Então, VE, ele fica aqui na carga, sempre tendo positivo e negativo. Se for levar em consideração a perda de D2 e D3, é 0,707, 1,4 no total também. Tá certo? Agora, analisando formas de onda, temos aqui o circuitinho. Para esse circuito temos estas ondas, né? Alimentação do transformador, tensão de saída na carga, corrente na carga, tensão nos diodos D2 e D3 e D1 e D4. Forma de onda da tensão na carga é contínua e pulsante, né? Aqui da mesma forma, o mesmo formato, né, que a última topologia. O diodo bloqueia a tensão de pico da fonte, então aqui ele vai bloquear apenas o VP, tá? Então D2 e D3 bloqueia VP, D1 e D4 também bloqueia VP. A frequência da tensão na carga é o dobro da frequência da tensão de entrada. Então a frequência na carga, já vimos, né? O período é metade e a frequência acaba sendo o dobro, tá? O valor médio da tensão na carga é referente à tensão de alimentação VE. Tá? Então, esse VE vai ter sempre polaridade positiva, tá? Aqui no ponto superior do circuito, e negativa no ponto inferior. Tá? Essa polaridade é fixa na carga. Na alimentação fica alternando, positivo, né, de um lado, negativo do outro, e depois troca, fica positivo desse lado e negativo desse. Na carga não, sempre fixo. Positivo em cima e negativo embaixo. Beleza, turma? A aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Fico disponível para dúvidas no Microsoft Teams. Mandem ali imagem, anotação de caderno, print, né, dos frames aqui do vídeo, que vocês acharem melhor aí para tirar as dúvidas. Certo? Ficarei disponível no horário da aula. E caso tenha alguma pergunta sobre a lista de exercícios que eu vou publicar também na sequência, fiquem à vontade lá para perguntar. Ok? Grato a todos, bons estudos, até!